Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é supervisão em enfermagem, né? E a supervisão, gente, a gente tem como definição, né? Que ela é um processo educativo e contínuo que consiste em motivar e orientar os supervisionados na execução de atividades com base em normas, a fim de manter a elevada a qualidade dos serviços prestados. Então, a supervisão, gente, ela é um processo dinâmico e democrático de integração e coordenação dos recursos humanos e materiais, uma estrutura organizada, mediante o desenvolvimento do pessoal da estrutura. E a supervisão, ela se depara com alguns desafios, né? Quem são eles? Né? O primeiro desafio é a taxa de absenteísmo, que nada mais é do que o número de faltas dos profissionais ou dos funcionários, né, da instituição, a rotatividade, né, ou seja, a alta rotatividade dos funcionários dentro da instituição, a motivação, né, então, e a qualidade do serviço. Então, sempre vai ter esses desafios para um profissional supervisor. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a história da supervisão, né? A história começa pela a ideia que as pessoas têm de supervisão. Embora, né, que no primeiro momento a gente veja que a supervisão ela tem função de assegurar o cumprimento das ordens, né, mas também de detectar as falhas e aplicar as sanções. Ainda se tem uma visão hoje da supervisão de fiscalização, policiamento, né, com apenas a visando os fins lucrativos. Mas a gente não pode esquecer que a supervisão ela depende de quem, gente? Da filosofia institucional, dos objetivos e competências e da maturidade do superior. Então, historicamente, eu ainda tenho essa visão de que o fiscal, né, o supervisor é o fiscal. Não é bem assim. Nós vamos ver a supervisão dentro do âmbito da enfermagem durante essa aula. Então, quais são as características de um supervisor de hoje? Né? Respeito, competência, postura profissional. Hoje o supervisor ele tem que estar apto a diagnosticar uma situação, problema e discutir a solução adequada para este problema. E também a supervisão ainda é vista hoje como centralizadora, autoritária, que tem ênfase apenas na produção em detrimento do fator humano. O supervisor ele trabalha com essas vertentes, né? Então, o supervisor ele precisa primeiramente planejar, fazer um planejamento, mas ele também precisa executar esse planejamento. Para quê, professora? Para que ele possa fazer uma boa supervisão. E esse planejamento, gente, ele visa também melhorar o crescimento pessoal. Não apenas melhorar a qualidade do serviço, mas também o crescimento pessoal da sua equipe. E esse planejamento ele vai precisar ser avaliado, né? Como tudo que a gente faz, né? O planejamento precisa de uma avaliação. A gente já viu como fazer um planejamento na aula de planejamento. Inclusive, a gente citou, né, e trouxe para a nossa aula o planejamento estratégico em saúde. E a supervisão na enfermagem, né? A supervisão na enfermagem, gente, ela traz como primeiro tópico aí do nosso slide a caracterização da clientela. A caracterização da clientela, né, não é nada mais nada menos do que a gente viu na aula de dimensionamento de profissionais de enfermagem, que é o que, gente? O sistema de classificação de pacientes. Então, eu preciso classificar e conhecer quem são os meus pacientes para eu poder supervisionar bem a minha equipe. Eu preciso discutir as convicções, os valores, os objetivos da assistência de enfermagem. Por quê? Porque existe valores, né? Existe convicções, existe objetivos. Né? Cada um tem as suas convicções, mas também existem os valores éticos, né, dentro da nossa profissão. E os objetivos.
qual é o meu objetivo? Cuidar e oferecer um cuidado de qualidade. Eu tenho que identificar as necessidades da assistência de enfermagem, né? Então, quem são as minhas necessidades? Quais são as necessidades para que eu possa prestar um cuidado de qualidade, para que eu possa desenvolver ações de cuidado? Eu tenho que avaliar a qualidade da assistência prestada. E eu também tenho que fazer uma previsão e provisão dos meus recursos humanos, materiais e físicos. Porque quando se fala em supervisão, né, quando se chega para mim e pergunta o que é que você quer para supervisionar ou para trabalhar, a primeira coisa que eu falo, gente, é eu preciso de pessoas. O supervisor, muitas vezes, ele não tem condições de alcançar todas as demandas da instituição sozinho. E quais são as outras prerrogativas que eu tenho que pensar enquanto enfermeiro supervisor? Eu tenho que identificar as necessidades de orientação e treinamento de funcionários. A gente sabe que a cada dia surgem coisas novas, então, se eu tenho um recurso novo de trabalho, eu vou ter que procurar treinar os meus funcionários. Eu tenho também que elaborar, implementar e avaliar as normas, procedimentos, rotinas e o manual de serviço de enfermagem. Esse tópico em especial a gente já viu, né, dentro da aula de estrutura organizacional, o que é um manual, o que é uma norma, o que é uma rotina. E a gente tem que manter um sistema de informação eficaz. Isso daí a gente falou na aula de comunicação. Né? Então, preciso ter uma comunicação eficaz, uma informação precisa, clara, para que o meu serviço dê um andamento a um cuidado efetivo. E eu preciso, né, com todo esse cuidado de supervisão, prever as minhas situações e problemas. Então, se eu sou um enfermeiro supervisor e aquele problema já aconteceu, eu vou ter que me precaver ou criar planos de ação, né, ou planos de contingência para aquele problema não voltar a acontecer. Seja em formatos de treinamento, de cursos de formação para os meus profissionais, para que aquele problema não ocorra mais. E quais são as técnicas que a gente pode estar usando para fazer um planejamento? Né? Existem técnicas e existem instrumentos. Eu posso usar a observação direta, né? Eu posso usar uma análise do registro, né, como técnica, o instrumento que eu posso usar para analisar, estar supervisionando o prontuário do paciente. Eu posso usar como técnica a entrevista, a reunião, a discussão em grupo, a demonstração, orientação, estudos de casos, dinâmicas de grupo. Para instrumentar, né, eu posso usar a prescrição de enfermagem, o plano de supervisão eu posso colocar dentro da reunião e expor para as pessoas que trabalham comigo, os meus colaboradores, enfermeiros colaboradores. Eu posso ter um cronograma, né, que eu posso, cada setor desse, se eu for usar observação direta, eu tenho dia, hora, meses para poder fazer essa observação. Eu posso ter um roteiro, né, um roteiro de observação, um roteiro, né, de investigação. Eu posso ter, utilizar o manual do serviço de enfermagem, né? Eu posso, em cada setor de trabalho, e solicitar uma cópia do manual, porque existem procedimentos que são, gente, específicos para cada setor. Né? Existe fluxo nos setores, né, que são específicos, e eu preciso estar avaliando cada um desses fluxos para que eu possa conhecer realmente a necessidade, né, e poder observar de forma efetiva. Para que tudo isso, professora, para que a minha supervisão de enfermagem seja uma supervisão eficaz. E quais são as etapas que a gente usa para fazer uma supervisão? Né? Eu preciso planejar essa supervisão. Então, o que é que vai ser feito, né? Como eu vou planejar essa minha supervisão? Eu vou olhar os pontos fracos, né, do serviço. Por quem vai ser feita essa supervisão e quando? Por quanto tempo? Tudo isso precisa ser planejado, porque nós não temos muitas vezes uma equipe grande de supervisor. Então a gente tem que realmente estipular prazos para poder a gente alcançar, né, ter um resultado e poder avaliar como é que está o serviço.
Essa etapa, né, ela poderá prever e prover recursos humanos e materiais, levantar as necessidades de orientação para um desempenho eficaz. Então, se você, nessa etapa do planejamento, está observando que você vai precisar de pessoas, então você vai ter que realmente prover recursos humanos. Se você acha que vai precisar, né, durante essa etapa de planejamento, né, de materiais, né, de instrumentais, seja impressos, né, você vai realmente ter que buscar esse material. E você vai ter que orientar todos os seus colaboradores que estão juntamente com você fazendo essa supervisão, para que o planejamento tenha um desempenho eficaz. O plano de supervisão, gente, ele não deve incluir atividades rotineiras, né? Existe serviço de ouvidoria, que muitas vezes está lá e escuta às vezes a queixa de um acompanhante, de um paciente, então ele vai, né, se reportar ao chefe do setor, o serviço, para conversar sobre isso. Então, perceba que a gente está na supervisão da enfermagem, né? Então, não são atividades rotineiras, são atividades que competem ao profissional enfermeiro. Essas atividades precisam ter um cronograma, como eu já falei anteriormente, e um roteiro de supervisão, que aí você pode se utilizar já de roteiros existentes, né? Instrumentos confiáveis, como instrumentos que já foram publicados e validados para fazer essa supervisão. Você pode também estar criando esse roteiro, né, com alguns indicadores como bom, satisfatório, deficiente, aquilo que você está avaliando. Né? O ideal é você começar por um instrumento que alguém já fez, já validou, né? Já testou, como a gente chama, que já te provou, já mostrou que aquele instrumento foi muito bom para aquela supervisão. Dentro ainda desse planejamento, né? Eu tenho a execução, né? E para executar eu preciso de profissionais com habilidade de relacionamento, aquele que saiba chegar no setor, saiba conversar, saiba se portar, sem estar atrapalhando, né, as atividades laborais daquele setor. Então, eu tenho também que respeitar aquelas pessoas que eu estou ali avaliando, ou melhor, supervisionando. A crença, eu tenho que acreditar no potencial daquelas pessoas, daquela equipe, né? Então, se elas disseram para mim que desenvolveram um instrumento para melhorar a qualidade do trabalho delas, eu peço para ver esse instrumento. Eu acredito que elas realmente querem fazer aquilo para melhorar, e eu paro para avaliar aquilo ali. Porque é importante, gente. Vai ser importante até para o nosso processo de supervisão. Porque se aquele instrumento foi bom para um setor da instituição, pode ser bom para outros também. Eu tenho a avaliação da supervisão, né? Então eu tenho que, depois de terminar todo esse processo de execução, eu preciso avaliar, saber se aquelas técnicas e aqueles instrumentos que eu utilizei alcançaram os meus objetivos de supervisão. Quais são as minhas maiores dificuldades, né? Hoje dentro do nosso mercado, dentro das instituições de saúde, né? Voltando aqui para a nossa área, para a nossa supervisão. Né? A gente tem a filosofia, que muitas vezes não estimula o desenvolvimento de pessoal, né? Às vezes a gente tem uma política de trabalho centralizadora e muitas vezes autoritária e tarefista. E a gente viu na aula de teorias de administração, né, que a gente herdou muito dessas teorias, que é o que? O indivíduo visto como uma máquina, o homem visto como uma máquina de trabalho, ou o profissional visto apenas como um técnico ou tarefista. Isso a gente é herança, né, ainda dessas teorias, resquícios. A gente vê muitas vezes a inadequação dos recursos físicos, financeiros, materiais e humanos. Gente, olha, tem N problemas, né, que a gente se depara na hora de uma supervisão. Existe muitas vezes também o despreparo dos profissionais enfermeiros, né, que a gente precisa estar trazendo isso porque alguns problemas podem ser gerados por isso. E a gente precisa estar supervisionando para poder avaliar e realmente estar aparando essas arestas dentro do serviço de saúde. E existem também algumas medidas disciplinares, né? Então, se caso a gente faça uma supervisão, avalie, né? Faça um planejamento, desenvolva novos instrumentos e ferramentas de trabalho para melhorar aquele serviço que muitas vezes não está tendo um bom desempenho, né? Eu vou voltar aqui o slide para a gente dar um exemplo. Aqui nos recursos físicos.
A gente trabalha muito com a informática, né? O mundo digital. E às vezes, né, tem falta de energia, ou sei lá, a empresa às vezes pagou o pessoal que faz a manutenção lá do programa, mas o pessoal demorou a chegar e às vezes dá um pane no programa. A gente precisa ter planos de contingência para isso, gente. Então, se eu tenho planos de contingência, né, aquele atendimento, aquele usuário de serviço, de saúde, seja público ou privado, que ele vá até o serviço, ele não vai deixar de ser atendido. Então, os profissionais eles precisam conhecer esse plano de contingência. Para quê? Para que não ocorra, né? Aquilo que a gente vai ver no próximo slide, uma medida disciplinar, gente. Porque elas são aplicadas a cada vez que o funcionário reincidir uma falha que atinge um cliente, um funcionário, serviços de enfermagem ou outro serviço da instituição. Então, a gente tem, né, até mesmo dentro da nossa legislação, as medidas disciplinares, né, dentro do nosso código. Então, a gente precisa conhecer também essas medidas, porque não é medida muitas vezes disciplinar da instituição. Às vezes é um erro em cadeia, um problema em cadeia, gente. Então a gente precisa ter muita calma quando a gente for aplicar essas medidas, chamar o funcionário para conversar, né? Saber o que aconteceu. É isso que diz aqui no próximo tópico, ó. Ouvir o funcionário, né? E após essa escuta, né, dele, a gente vai aplicar as medidas, né? Às vezes ele tem uma sugestão para que esse problema não ocorra mais, então a gente precisa aplicar essas medidas e avaliar se essas medidas foram eficazes para o comportamento dos funcionários. A gente precisa registrar todas as oportunidades de punição dadas aos funcionários. Eu acho que punições a literatura ainda traz assim, mas o que a gente pode fazer? Registrar todas as oportunidades que é de orientações dadas aos funcionários, né? Como ele foi orientado para aquele problema não ocorrer mais, ou então para que ele não esqueça mais, né? De se utilizar dos instrumentais, de todas aquelas oportunidades que a instituição oferece para que ele não cometa mais aquele erro. A gente tem que ouvir quem cometeu o erro, né? Tentando identificar os motivos, porque o erro, gente, muitas vezes ele não é intencional. Então, e o erro, muitas vezes ele ocorre em cadeia. Vou dar um exemplo. A gente tem, muitas vezes, um erro de administração de medicamentos, né? E aí eu me pergunto, onde é que foi o erro? Quando a gente vai fazer toda a cadeia de investigação, a gente descobre que muitas vezes alguém teve que diluir essa medicação em 2 frascos lá na farmácia. Ou então, às vezes, não tinha aquele diluente próprio e foi dispensado, às vezes, pela farmácia outro tipo de diluente. Ou a instituição, muitas vezes, não tinha condições de comprar ou não receber aquele diluente, mandou outro diluente para aquela medicação. Então, assim, existe, às vezes, os erros em cadeias, que muitas vezes o funcionário não cometeu aquele erro sozinho. Então, isso precisa ser identificado, né? Precisa haver uma comunicação entre todos os setores para que aquilo não ocorra mais, né? Porque aquilo pode gerar um problema muito grande, né? Aquele erro pode não acontecer nada, mas pode gerar um evento adverso, né, ao ser usuário do serviço e muitas vezes pode levar ao óbito. Então, a gente precisa também analisar todas as falhas, né? O erro que eu falei agora de medicação é o mínimo, pode ocorrer outros erros de esquecimento de registro. Entende? Então, a gente precisa orientar muitas vezes os nossos colegas, ou melhor, os nossos, né, os funcionários da equipe de enfermagem, e dizer, olha, você às vezes passa o dia todo lá observando, você é supervisor, passa o dia todo no plantão com ele observando o que ele faz. E você vê que ele é um excelente profissional, mas ele esquece de registrar. Então você pode chegar para ele e conversar, olha, você é um excelente profissional, você só esqueceu de uma coisa, você fez tudo corretamente, mas você não registrou. Então, isso precisa ser avaliado, porque isso tem consequências, gente, consequências para o cliente, que como a gente está vendo no segundo tópico, consequência para os funcionários, para a equipe de enfermagem, muitas vezes até para a nossa instituição. Então, assim, deve julgar a ação e não a pessoa, né? Confiando na mudança de comportamento. Hoje, a política, né? A gente traz hoje a Política Nacional, né, de Segurança do Paciente, o que ela fala,
né? O que ele traz dentro do erro, né? Dentro lá dos processos de erro das equipes de saúde. Que hoje a gente trabalha com a cultura do erro, a correção do erro, e não o julgamento daquela pessoa. E a gente precisa também, durante, né, esse momento, avaliar aquele funcionário, fazer uma nova avaliação dele, deve ser feita. Por quê? Porque você deu todos os recursos para ele, então ele precisa se utilizar daqueles recursos para que nenhum erro ocorra mais. Né? Não esqueça mais de registrar, ou então se vier com alguma medicação que não está adequada, ele precisa procurar chefia, ou ligar para aquele local de onde foi dispensada aquela medicação para saber o que está acontecendo, né? Você precisa orientar ele de uma forma que ele saiba a quem recorrer, né? Ou ele saiba resolver aquele problema para que aquele problema não se torne um problema maior, como um erro, um evento adverso, né? Ou algum transtorno, mal-estar para o paciente, até mesmo para a equipe toda, né? A equipe toda que está lá no plantão, né? Assim. Então, assim, a minha aula, gente, ela termina aqui, tá? Eu queria dizer para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail. Eu tenho prazer em respondê-los, tá? E até breve.